Irmãos, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo capítulo 32. Nós começamos a falar aqui a semana passada, nesse texto, e nós falamos que continuaríamos hoje. Então, nós vamos dar uma recapitulada rápida de uns 2, 3 minutos para os irmãos entenderem, quem não estava aqui, o que nós falamos na escola bíblica da semana passada. Vamos ler o texto? Êxodo 32. Antes de ler, eu queria mandar um abraço para todos os internautas que estão nos assistindo nesse momento, acompanhando conosco. Tem um rapazinho aqui de Ilapão, Fernando, que está lá na Irlanda, né? Que Deus abençoe. Um abração, Fernando, a todos quantos estão acompanhando o culto através do Facebook ou do YouTube. Diz assim a palavra de Deus. Após ler o texto, eu gostaria que todos permanecessem com suas Bíblias abertas para a gente acompanhar. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos os deuses que vão adiante de nós. Pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que ele terá sucedido. Disse-lhe Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos e vossas filhas. Trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto, trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito corrompeu. E depressa se desviou do caminho que ele havia ordenado, e fez para si um bezerro fundido, e adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses, que nos tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tendo visto este povo, eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que se assenta contra eles o meu furor, eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Começamos a falar domingo passado sobre o tema: a impaciência de um povo que se esquecera das promessas. E o que foi que provou que esse povo havia esquecido das promessas de Deus e fora impaciente para com o Senhor? Primeiro, por não saber esperar no Senhor. Segundo, porque foi facilmente envolvido pela idolatria. Então o povo que estava adorando a Deus, de repente Moisés sobe ao monte para orar, e esse povo agora faz um bezerro para si. Terceiro, vê no atalho a solução. Então veja bem, não tiveram paciência para esperar Moisés, então eles viram no bezerro de ouro o atalho para resolver os seus problemas. Ou seja, muitas vezes nós não queremos passar pelo problema e criamos outro problema para resolver um problema que não foi resolvido. Ou seja, o atalho nunca vai ser a solução. Quarto, falamos do povo impaciente que se esqueceram da promessa de Deus por só acreditarem no que veio. Faça o bezerro para nós, Arão, porque vendo o bezerro nós vamos adorar. Ou seja, a igreja de Cristo, o servo do Senhor, precisa viver não é pelo que ele vê, mas pela fé no Deus que ele serve. E o povo de Israel deixou de acreditar no Deus de Israel para acreditar no bezerro de ouro. Quinto, nós falamos que um povo impaciente, que esquecera das promessas de Deus, é capaz de tudo no desespero. E eles foram capazes de trocar Deus por um bezerro. Quantos de nós substituímos Deus no nosso coração? Quantas coisas têm tomado a primazia no nosso coração, que devia ser o Senhor, e muitas outras coisas tomam?
E por último, nós falamos que o povo que se esquece das promessas de Deus, ele é atraído pela diversão e não pela adoração. O povo estava adorando a Deus, agora deixa de adorar a Deus para se divertir diante de um bezerro feito pelas mãos humanas. Dando continuidade, só para trazer à memória os irmãos, pode ter esquecido, outros que não estavam aqui. Quais são as consequências da nossa impaciência? Quais foram as consequências da impaciência desse povo? Esquecendo das promessas do Senhor. Vamos para as consequências. Primeira consequência da impaciência, do esquecimento das promessas de Deus. A igreja que esquece de viver as promessas de Deus, em primeiro lugar, primeira consequência, expõe o seu líder diante do Senhor. Veja o texto, versículo 7. Veja lá, vamos lá? Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizer subir do Egito, para toda atitude, para toda ação há consequências. Se nós plantamos sementes boas, consequências boas. Se plantamos más sementes, consequências más. O Senhor, olha que tapa na cara que o Senhor deu em Moisés. Ei, Moisés, o povo que tu intercede, esse povo que eu quero matar de vez em quando e tu intercede por causa das tuas orações, eu poupo esse povo. Olha lá, está tudo se corrompendo. Moisés, olha lá, o teu povo. O Senhor não falou o meu povo, ele falou o teu povo. As tuas ovelhas, os teus crentes. Olha aqui para mim que eu vou falar um negócio para você. Como é que vocês acham que a sociedade fala comigo das atitudes de muitos crentes? Vocês acham o quê? Olha aqui para mim. Vocês acham o quê? Aquele crente não. Olha lá, pastor, os crentes da sua igreja. Olha lá, pastor, você viu o que foi que fulano postou, que Beltrano postou? Você viu o que fulano faz? Você viu? As nossas atitudes inconsequentes expõem o pastor da igreja. Moisés foi exposto pelo povo. Como que se Moisés ensinasse o povo a ser idólatra? Como que se o pastor ensinasse as ovelhas a andar errado? Então a gente tem que ter muito cuidado. Quando eu piso na bola, quando eu vacilo, eu estou expondo a igreja de Cristo. Como pastor, eu estou expondo vocês. E eu não tenho o direito de expor nenhum de vocês. Como vocês não têm o direito de expor-me. Como nós não temos o direito de pôr em xeque o evangelho de Cristo, porque o evangelho é sagrado. Amém, igreja? Então veja bem, a consequência da nossa impaciência e de nos esquecer da promessa de Deus, o povo expôs Moisés. Olha que negócio complicado. Tem crente que quando está na presença do pastor é uma santidade. Oh, glória, epa, sapatinho de fogo, eita! Quando vira as costas, aquele pastorzinho de meia tigela, aí começa a falar. Aí fala mal da própria igreja. Eu não vou para aquela igreja porque para eu ir para a igreja para ser como fulano. Aí sabe, não é assim que as coisas funcionam. Nós precisamos entender que nós somos chamados pelo Senhor e nós vivemos debaixo de uma promessa. Amém? E de um grande desafio, que é sermos sal e luz da terra, independentemente das circunstâncias da vida. Na presença de Moisés, o povo agiu de uma forma. Fora da presença de Moisés, agiu de outra forma. É assim que agiram. Tem pessoas que estão na cidade, quando vai para outra cidade, apronta todas e mais um pouco. Nós precisamos entender uma coisa, que a minha vida é diante de Deus. E aonde eu estiver, eu preciso prestar conta a Deus. Deus está vendo todos os meus atos e as minhas atitudes. Deus vê tudo. Amém? Ah, o pastor está aqui na igreja. Ah, o pastor, a bênção. Ah, agora ele tirou férias, vai para a praia. Não, eu vou tomar uma cervejinha. Ninguém está vendo? Mas minha preocupação não é com vocês. Eu sirvo um Deus santo. Eu tenho que entender que minha vida é para Ele. Amém? Amém, igreja? O pastor deu uma saída, agora ele vai tomar um vinhozinho na praia. Não. Não. Eu não bebo. Depois que Deus me converteu, eu nunca bebi, não bebo. E espero nunca beber. E se for para beber, que Deus me leve antes. Porque o que eu bebi
me é suficiente, foi da água da vida, essa jorra para a eternidade. A gente precisa ser, em qualquer lugar, servo do Senhor, aqui, fora, aonde tiver, perto dos pais, longe dos pais, amém? Então a gente precisa respeitar a Deus, temer ao Senhor, respeitar as nossas lideranças, independente de. Então, não confunda respeito com caráter, são duas coisas totalmente diferentes. Por exemplo, respeito é quando como uma pessoa se comporta na sua ausência. Na sua presença, na sua ausência, ela vai se comportar da mesma forma. Respeito. O caráter, melhor dizendo, o respeito é como uma pessoa se comporta na sua presença. Caráter é como ela se comporta na sua ausência. Então veja bem. Então, nos mantenhamos longe de quem não tem respeito. E muito mais longe ainda de quem não tem caráter. Respeito é como uma pessoa se comporta diante de você. E caráter é como ela se comporta na sua ausência. Esse povo aqui faltou com respeito? Não. Sim ou não? Olha o texto, irmãos. Veja na Bíblia. Faltou com caráter ou não? Faltou. No versículo 1 eles dizem para Arão. Eles começam a falar, esse Moisés eu não sei para onde foi. Não esqueceu da gente. Fala mal de Moisés. O povo fala mal de Moisés. Faça um bezerro para nós. Esse tal de Moisés aí parece que esqueceu de nós. Aí quando Moisés está diante do Senhor, o Senhor fala, o teu povo lá, ó, povo sem caráter. Moisés, teu povo se corrompeu. Volta que o negócio lá está feio. A coisa está feia, Moisés. Veja bem, o povo faltou com respeito e com caráter. E nós não podemos faltar com respeito com o nosso Deus, com a palavra de Deus. Amém? Segunda consequência. A primeira consequência foi o quê? Expõe o seu líder diante do Senhor. Segunda, se corrompe e desvia facilmente do caminho. Versículo 8, veja o texto. Veja a segunda consequência do povo impaciente que esquecera das promessas do Senhor. Segunda consequência, versículo 8. E depressa se desviou do caminho que havia ordenado e fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram do Egito. Segunda consequência, se corrompe e desvia facilmente dos caminhos do Senhor. Perceba que a expressão aí está, depressa, rápido, vá logo, não demore mais nem um segundo, porque senão as consequências serão piores. Sabe o que é isso? Um povo sem alicerce, um povo sem fundamento, sem raiz, sem convicção da sua fé, da sua esperança no Senhor. Sabe, é aquele cristão de altos e baixos, sabe? Tem ano que é uma bênção, tem ano que não é, e vai oscilando durante o ano. Isso acontece quando nós nos envolvemos com o pecado. Quando nós tiramos os nossos olhos da cruz do Senhor. Abra sua Bíblia em Hebreus 12. Quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor, acontece isso. Nos tornamos cristãos sem raízes, volúveis. Diz assim: portanto também nós, visto que temos ao rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaracemo-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedeia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatiguei desmaiando em vossas almas. Sabe, o povo se corrompeu, desviou dos caminhos do Senhor. Já percebeu quando é 31? Dia 31 de dezembro, como é? Culto da virada. Aí o povo, oh, Senhor, me perdoa, papai, me perdoa. Me perdoa, Senhor, porque esse ano eu vacilei. Ah, Pai, me perdoa porque esse ano eu não fui o que eu deveria ser. Oh, Deus, mas eu lhe prometo que esse ano vai ser de... Aí começa janeiro, ó.
Oração, culto de quarta-feira, culto de domingo, evangelização, pá, pastor, o que tiver aí, eu estou junto com o senhor, PPP, pá, o senhor me perdoa, porque esse ano, pai, eu não dizimei, eu não ofertei, eu roubei, eu fui um ladrão mesmo, me perdoa, Senhor. Aí entra janeiro, traz um dia de janeiro, fevereiro, quando começa a abril, maio, vem uma doença, vem um problema, aí deixa de dizimar e começa a roubar de novo, e começa a ser desonesto, aí desvia dos caminhos do Senhor de novo, e afasta da presença de Deus, e eu quero dizer que Deus está de saco cheio de promessas mentirosas e falsas, e hipócritas. Nós precisamos sermos constantes no Senhor, independentemente de tempos ou época. O crente é assim sim, não, o que passar disso é do diabo. Nosso comportamento, nosso caráter tem que ser um caráter ilibado. Nossa conduta ilibada, nossas palavras as mesmas. E o Senhor fala: desce depressa, porque o povo desviou, o povo se corrompeu. Desce depressa. Consequência, nós nos esquecemos do que Deus prometeu para nós. Olha aqui para mim, meus irmãos. Olha no meu olho aqui. Essa igreja, ela é mantida, ela é sustentada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quem cuida da igreja é Jesus Cristo, o Filho de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, crendo você ou não, acreditando você ou não. Essa igreja o Senhor há de sustentar como tem sustentado, e vai continuar para a glória dele. E se for preciso arrancar você, ele vai te tirar. E se for preciso te arrancar, para as coisas melhorarem, ele vai te tirar. Se for preciso ele te matar, ele vai te matar. Mas respeite a Deus, leve Deus a sério. Caráter. Não podemos viver o alto e baixo, a gangorra espiritual. Deus está passando a peneira no seu exército. Repito, essa pandemia é de Deus, não é do diabo. Deus mandou para castigar os ímpios e para chamar a atenção dos que se dizem filhos deles. Disciplina para a igreja. Irmãos, acordemos. Sejamos apaixonados por Jesus. A igreja de Lapão precisa voltar-se para Deus, apaixonadamente por Deus. Quantos jovens perdidos em Lapão, nas drogas, na prostituição. E o que você tem feito, jovem? O que você tem feito, adolescente? Colocando a desculpa na pandemia. Pandemia não tem nada a ver com o freio espiritual de ninguém. É o nosso distanciamento de Deus. Nos afastamos e nos corrompemos. Que Deus tenha misericórdia de nós. O que Lamentações 3:39 fala, igreja? Porque queixa a alma vivente, queixe cada um dos seus próprios pecados. São os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas é interessante que no versículo 40, o profeta dessa palavra e diz: mas volta para o Senhor. Deus é o Deus de graça, Deus é o Deus de misericórdia. Deus pode renovar a sua vida, Deus pode restaurar a sua vida. Não pensemos nós que as nossas atitudes não terão consequências, que terão. Terão sim. Sabe qual é o problema? É que muitas pessoas estão mais viciadas com seus pecados. E por estarem viciadas dos seus pecados, tão quanto um dependente pela cocaína e pelo crack, não consegue enxergar os seus próprios pecados, mas estão sempre percebendo o pecado dos outros. Os vícios pelos pecados cegam-nos para os nossos próprios pecados, mas a gente está sempre procurando alguém para acusar e ver defeito. Oh, amados, o pecado tem que ser confessado e abandonado para a glória do Senhor. Se não está fácil a permanência na presença de Deus, se está difícil a caminhada, peça socorro de Deus. Pastor, o negócio está difícil. Faça como Paulo, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para que diante de mim estão. Eu prossigo para o alvo, para conquistar aquilo que foi conquistado. Ei, é para frente que se anda. Eu vacilei, eu pequei, eu errei, mas não vou pecar mais, não vou vacilar mais. Vou olhar para frente e vou andar. O diabo não vai me parar, o diabo não pode parar você. Você tem que avançar. Avançar, a igreja precisa olhar para frente. Terceira consequência de um povo que se esquece de Deus e das suas promessas: inverteram a honra e o mérito e a glória. Veja o texto. Eles inverteram a honra, o mérito, a glória era de Deus. Olha o que o povo diz. Irmãos, parece que a gente não está compreendendo o que a Bíblia está dizendo.
Olha o texto aí. O Senhor fala, desce depressa. O povo fez um bezerro, adorou, lhe sacrificou e disse, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tirou da terra do Egito. Eles começam agora a tributar honra, louvor e glória a quem? É um bezerro de ouro, aos deuses pagãos. E quem tirou o povo do Egito foi Deus, através do líder Moisés. Mas foi Deus. E agora eles inverteram o que? A honra, a glória e o mérito. Isso é consequência. Quantos você conhece aqui? Eu conheço. Hélida, que é de João Dourado, deve conhecer. Júnior também. Rafael, que hoje não está mais aqui, está na Argentina, pode conhecer. Quantos que colocaram suas vidas no altar de Deus? Oraram. Deus abençoou. Deus honrou. Saíram para estudar, estudaram. Os pais ralando, deixando de comer para investir nos filhos. E de repente, quando esses meninos se veem com seus diplomas na mão, ganhando dinheiro, o que é que eles fazem? Eu consegui com os meus esforços. Não tenho a capacidade de falar, primeiro eu estou aqui porque Deus me trouxe. Segundo, porque eu tenho um pai e uma mãe maravilhosa. Minha família investiu em mim. E terceiro, eu. Mas está o quê? Aí a honra, a glória é dele. Eu consegui tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu consegui com minha capacidade e com o meu esforço. Deus não tira nem fino. E quando volta, não pisa mais na igreja, desviaram. Transfere a honra, a glória para o mundo, para si mesmo. Esses mesmados. E o povo agora não mais agradece a Deus. E eu digo uma coisa para vocês. Eu não tenho nada, mas o que eu tenho foi papai que me deu. Foi ele que me deu. Se não fosse a misericórdia e a graça dele, nem aqui eu estaria. Se eu tenho uma família, foi Deus que me deu. Se eu tenho uma roupa para vestir, foi Deus que me deu. Se eu tenho um ministério, foi Deus que me deu. Não, meu ministério não é meu, é dele. Porque no dia que ele quiser tirar, ele tira. Sim ou não? Tudo é dele. E por meio dele são todas as coisas. E para a glória dele, amém? Você pode aplaudir a Jesus. Oh, profundidade das riquezas. Tanto o conhecimento da sabedoria de Deus. Quão inescrutáveis são os teus caminhos. É ele. É para ele todas as coisas. A gente se gaba. Oh, amados. A palavra de Deus diz que ele não aceita a divisão da glória com ninguém. Sabe o que é que a Bíblia diz em Isaías 40:15? Sabe o que é que você é para Isaías 40:15, Junião? E eu, vermezinho de Israel. Diante da grandeza de Deus, Rafael, você é um verme, eu sou um verme. Nós somos os vermes. Sabe o que é que nós somos? Isaías 40:15, como um balde, com a gota de água que cai de um balde. Evapora. Nada. Diante da grandeza de Deus. E por que julgarmos sermos alguma coisa? Nada. Nada. Não temos que nos orgulhar de nada. Tudo é graça e misericórdia, bondade de Deus, amém? Tudo é Deus. Tudo tem que ser Deus na nossa vida. A Bíblia diz em Isaías 42:8 que Ele é o Senhor. Ele não aceita divisão de glória com ninguém. A glória é dele, o louvor é dele, a honra é dele. Não darei a minha glória a homens e nem a imagem de esculturas. A glória é dele. Ele não aceita culto dividido. Não podemos servir a dois senhores. Nós precisamos servir a um só Senhor. Façamos como Josué. Olha, eu não sei o que vocês querem, mas uma coisa eu sei. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quarta consequência. Um coração que se torna endurecido. Veja o versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. A consequência da nossa impaciência de não crermos nas promessas de Deus é o coração endurecido. A Bíblia diz que o povo se tornou um povo de coração duro. O povo agora não aceita mais as coisas de Deus. Mesmo tendo a experiência que eles tiveram, veja. O povo, quando chegou o dia de Baal-Zefon, não tinha mais estrada. E agora, o que fazer? Aí Deus abre o mar, o povo passa seco.
Aí depois que passa, o povo fala, esse maná já está meio enjoativo. Aí Deus manda o quê? Codornizes. Estamos com sede. Sai água da rocha. Esse calor do deserto é complicado. A nuvem, sombreiro para o povo. E a noite está chegando, vamos tropicar e morrer. Aí a nuvem, farol, claridade para o povo. Ou seja, um povo que tinha passado por experiências extraordinárias na presença de Deus, agora se torna um povo de coração impenetrável. Coração duro. Duro. Povo que não acredita mais nas coisas de Deus. E quantos da nossa própria casa, família, que tiveram experiências com Deus, de milagres de Deus, e de repente hoje estão totalmente afastados, com os corações de diamante, petrificado. Abra sua Bíblia comigo, 1 Timóteo 4. Veja o que diz a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, 1 Timóteo, capítulo 4. Fala assim. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e os que têm cauterizada a própria consciência. Muitos estão com a mente cauterizada. Muitos estão dando ouvido mais a Satanás, ao diabo, do que a palavra de Deus. Mas vamos umas folhinhas lá para frente, para o capítulo 4 de 2 Timóteo, para você ver. Diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Pregai a palavra, isto é que seja oportuno que não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Estamos vivendo esses dias onde as pessoas não suportarão a palavra de Deus. Não suportam ouvir a exortação, não suportam serem corrigidos. Estamos vivendo esses dias. Estamos vivendo esses dias. Se o pai falar alguma coisa, o pai fala uma frase, o filho fala 10 frases para calar a boca do pai. Se o pai citar a segunda frase, aí ele escreve um livro, repugnando o pai, repreendendo o pai, desprezando o pai. É o que eu falei semana passada, é a geração dos revoltados. Estou revoltado. É os revoltosos. Estou revoltado. Olha que tanta miséria na cidade. Olha que não sei o quê. E é os revoltados. Vende teu celular, iPhone, compra de cesta básica. Cadê que você faz isso, revoltadinho? Cadê os revoltados? Por que não vende o iPhone? São os revoltados. Mas querem viver vida de capitalistas. Querem viver um padrão elevado, não é não? Pegou o celular esse ano, o ano que vem já quer um outro. Não, já saiu o 11. Me ensina aí que eu sou meio analfabeto nessa hora. Já saiu o 11, não já? E já tem um outro depois, não já? Qual é? Já saiu o 12, ou seja, mas os revoltosos acordam tarde, não trabalham, quer o melhor celular, quer ir para todos os ambientes, é fast food, é shopping, é os melhores restaurantes, com dinheiro de quem? Do trouxa do pai e da mãe. Mas são os revoltosos, que picha a parede e faz tudo. Hipócritas, fariseus. Quer que os outros façam, mas assim mesmo não faz. Não é assim que a banda toca. Nós queremos viver um socialismo hipócrita, fariseu. Não abrimos mão de nada, mas queremos viver vida de capitalista. E o pior, às custas de quem? Dos pais. Quem tem essa mentalidade, a partir de hoje, pega seu iPhone, venda, compra um celularzinho de 200 e pega o resto. Compra de cesta básica, faz doação para a igreja que a gente vai distribuir. Quero ver se um vai fazer isso. Está importunando o pai para tomar um empréstimo para comprar um celular melhor. Eu quero um celular melhor porque esse aqui já está ultrapassado. Ei, meu amado.
coração endurecido, falta de Deus. Mas o bom aqui, a palavra diz em Hebreus 4:7, se ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então volte-se para o Senhor enquanto há tempo. Quinta e última consequência de uma vida impaciente que se esquecera da promessa. Veja o versículo 10. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Quinta e última consequência de viver a impaciência, esquecendo das promessas de Deus, atrai para si a ira de Deus em vez da bênção. Atrai a ira de Deus em vez da bênção. A atitude do povo atraiu a ira de Deus. Aí cai por terra aquela ideia que muitos vê o evangelho só de uma forma unilateral, que diz assim, mas Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é graça. Lógico, mas a Bíblia diz que Deus é justiça também, Deus ira também, e o pecado atrai a ira de Deus. Eles esqueceram do que era correto, mantiveram um padrão longe de Deus. Quando nós tratamos o nosso pecado como bichinho de estimação, atraímos a ira de Deus. Foi o que aconteceu com o povo. E Hebreus 10:31 diz, dura coisa é cair na mão do Deus vivo, do Deus irado. Há uma tradução que fala do Deus irado. O pecado atrai a ira de Deus. Só o arrependimento e o quebrantamento afasta a ira de Deus de nós. Sabe, amados? Deus, Ele perdoa o meu pecado, o seu pecado, mas Ele não nos poupa das consequências. Quer ver as consequências? Olha o texto no capítulo 32. Veja as consequências. Se você observar do versículo 11 ao versículo 29 de Hebreus, de Êxodo, você vai ver as consequências do povo. Aí Moisés agora começa a interceder pelo povo para que Deus não os castigasse. E Deus falou, Moisés, alguns vão ter que aprender. E vai aprender na ferradura. As consequências virão. O povo está obstinado. O versículo 22 diz que o coração do povo é propenso para o mal. No versículo 25 diz que o povo estava o quê? Desenfreado, desajustado. A bancarrota. Então, Moisés, vão morrer alguns. E a Bíblia diz que 3.000 homens morreram, pagaram um preço caro, caíram ao fio da espada, por causa das consequências dos seus pecados, das suas atitudes. Deus perdoa o meu pecado, mas a consequência Ele deixa para a gente aprender. A gente só aprende com as consequências. Não é porque Deus não nos ame. Por exemplo, você ama seu filho? Sim ou não? Você já corrigiu ele alguma vez? Você corrigiu por quê? Porque você ama. Você perdoou seu filho, mas a consequência faz lapada. Ele tem que aprender com as consequências, com a disciplina, com o limite. Então nós não podemos viver desenfreado, achar que as coisas vão acontecer do nosso jeito. Não, meu amado. Não é assim. E Moisés chega a falar assim, Senhor, risca o meu nome. Ou o Senhor perdoa, risca o meu nome, no versículo 32. Risca. Tanto que ele identificou com o povo. Ele falou, Moisés, fica na tua. Tu vai até certo lugar, mas nem tu vai entrar na terra prometida. Tu vai ver de longe, como aconteceu em Deuteronômio 34. Porque você também deu muita asa para esse povo. Ei, eu não sei qual o teu propósito. Não sei. Só você e Deus sabe. Eu não sei o que é que você pensa para a sua vida. Mas uma coisa eu sei. Hoje você está vivo. Hoje nós estamos vivos. Deus está nos dando a oportunidade de nos consertar com Ele. Amanhã, esquece, não existe. Passado, acabou. Amanhã não existe. Hoje sim. Hoje nós podemos nos voltar para Deus. Eu pedi misericórdia a Deus. Intervenha nas nossas vidas. E que nos dê a graça de revivermos as promessas do Senhor para as nossas vidas. Com paciência. Sabendo que o tempo que Deus tem determinado para mim e para você, Ele vai cumprir cabalmente tudo o que Ele planejou.
se eu e você obedecermos atentamente a sua voz, ouvirmos e obedecer. Então obedeça. Não pegue atalho. Peça misericórdia de Deus. Peçamos nós. Deus nos perdoe naquilo que temos falhado e nos ajude a avançar. Não fique estagnado. Não recue. Avance para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Coloque a sua vida diante do Senhor. A impaciência de um povo que se esquecera das promessas de Deus. Peça, Senhor, é hoje. Eu quero a mudança hoje. Eu quero o renovo hoje. Eu quero a restauração para a minha vida hoje. Nós estamos vivendo um mundo mau, um mundo caído. E nós precisamos agir, viver de forma diferente para a glória de Deus. Se essa palavra que nós temos pregado desde domingo passado, ela tem desafiado você. Em alguma área da sua vida eu quero orar por você. Vou repetir as áreas aqui, você vai analisando a sua vida. A impaciência de um povo que se esqueceram da promessa. É um povo que não sabe esperar. É facilmente envolvido pela idolatria. Vê o atalho como solução. Só acredita no que veio. É capaz de tudo no desespero. É atraído pela diversão e não pela adoração. Gostaria de orar por você. Se alguma área da sua vida Deus tem tocado e você precisa de mudança, você pode ficar de pé aí no seu lugar e nós vamos estar orando. Você tem exposto o seu líder? Você tem se corrompido, desviado do caminho facilmente? Você tem invertido a honra, a glória? Teu coração tem se tornado um coração duro? Como é que está a tua vida? Como é que está o seu coração? Você quer de fato uma mudança? Viver um tempo novo de Deus na sua vida? Esse é o momento. Para onde iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Nós louvamos o Senhor e bendizemos ao Senhor. E que o Senhor Deus tire do nosso coração toda dureza. Tenha misericórdia de nós. E nos ajude a avançar, a olhar para o Senhor. A rompermos em fé para o louvor da tua glória, Senhor. Abençoa cada família representada aqui. Cada um que está assistindo aí na sua casa. Deus visita. Deus traz renovo. Deus traz vida abundante. Deus traz reconciliação. Traz alegria da salvação, Pai. Em nome de Jesus. E que possamos viver uma vida abundante na tua presença, no nome de Jesus. Amém.